Muito bem, pessoal. E hoje nós temos uma série que é a série das parábolas. E cada semana eu tenho trazido uma parábola que ela é desconhecida e ajudado vocês a entender melhor ela. Sempre tem sido assim. Eu tenho vindo das mais desconhecidas, como a gente tem vindo das últimas, e vindo para as mais conhecidas. E aí eu não queria falar de hoje, eu não queria. Porque a de hoje é a mais conhecida. Porque quando eu falar qual parábola, hoje vão dizer assim, mas essa eu sei de cor, de frente, de tudo que é jeito, já vi todas as mensagens possíveis, já vi 1 milhão de vezes, já li um monte de vezes, já peguei tudo que eu tinha que pegar, eu já sei tudo. E aí esse é o nosso problema. Aí Deus me tocou, não, é dia dos pais, aproveita, é o dia. Vocês sabem qual é a parábola que mais fala de pais e filhos na Bíblia? É óbvio. É a parábola mais conhecida e graças a ela a gente tem um conhecimento da graça de Deus. Só que o que eu vou fazer aqui hoje, eu não vou menosprezar a inteligência de vocês. Eu não vou fazer com que vocês digam assim, nossa, puxa vida, eu vou ver o que eu já vi. Eu vou tentar pegar ela de um ângulo, respeitando que nós já passamos ela pelo ângulo correto, teoricamente. Nós vamos pegar ela de outro ângulo. E vamos tentar tirar algumas coisas muito importantes para nós. Quando a gente vai falar da parábola do filho pródigo, a gente fala primeiro, a gente fala assim, o foco dela é do filho que se perdeu. E esse é o normal. Aí algumas pessoas esquecem que o motivo da parábola é o filho mais novo, é para ele, o filho mais velho que ficou, né? Esse é o motivo. Mas nós vamos ver outras versões dela hoje. Bom, em primeiro lugar, podia passar para mim, o que é uma parábola? Vocês estão ficando craque nisso. O que é uma parábola? Alguém já sabe me dizer? Muito bom. Falou tudo e não falou nada ao mesmo tempo. Mas está no caminho, tá bem? Muito bom. Ele está certo, só que Jesus usa uma ferramenta que se chama parábola. O que é essa ferramenta? Isso, só que a gente não pode descer ao nível de dizer que parábola é uma mera ilustração. É muito maior do que isso. É o recurso que eles utilizavam para falar verdades incríveis. Verdades que não poderiam ser ditas de outra maneira. Jesus poderia descer aqui, por exemplo, assim, imagina se Gênesis capítulo 1, Deus falasse todos os processos de física quântica que ele usou quando disse faça-se a luz. Ia ter tratados, a Bíblia ia ser gigantesca e nós não entender nada. Porque uma molécula disso se fundiu com outra molécula disso, incorreu uma explosão radioativa de tantos graus, nós não entender nada. Então pega Jesus e ele vem a palavra e explica para nós de uma maneira muito mais fácil. Se nós pegarmos esse conceito e trazermos para Jesus, a gente consegue entender um pouco mais. A parábola ela é uma maneira mais fácil de entendermos coisas difíceis. Se não existisse a parábola do filho pródigo, talvez a gente tivesse muita dificuldade de entender o amor de Deus como de pai. Nós teríamos dificuldade. É graças à parábola do filho pródigo que a gente tem uma visão melhor. A gente consegue enxergar. Bora, pode passar para frente. Vamos lá então, contexto. Sempre que vocês estudarem a Bíblia, cuidem do contexto. Isso é coisa de gente estudiosa da Bíblia. Pessoas más manipulam a Bíblia, elas usam a Bíblia. Elas pegam a Bíblia e usam do jeito que querem. Eu peguei o texto lá, posso, tudo naquilo me fortalece. Glória a Deus, é o que eu queria ouvir hoje. Mas se você estudar o contexto, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você pode passar várias tribulações, fome, sede, mas todas essas coisas, você pode tudo naquele que te fortalece. E esse é a graça do texto. Agora a gente vai estudar o contexto, então. Se você aplicar essas perguntas no seu estudo bíblico diário, você vai crescer bastante. Em primeiro lugar, onde é que está Jesus? Abre lá agora em Lucas capítulo 15. Onde está Jesus quando ele conta essa parábola? Essa é uma pergunta agora muito boa. Muito bom. Ele estava conversando com essas pessoas publicanas. E a gente não sabe quem elas são ainda. Mas Jesus está conversando e ele é criticado por isso. Falam, o Senhor não deveria estar fazendo isso, mestre. Aí Jesus começa um discurso que tem 3 parábolas. Da ovelha, da dracma, e aí Jesus já emenda logo do filho pródigo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu não posso separar essa parábola e contar do jeito que eu quero. Ela tem uma razão de ser. Jesus está contando essa parábola para responder aos fariseus. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está com os pecadores, aqueles que não valem a pena. Vamos forçar aqui a visão e vamos pensar, Jesus está reunido aqui hoje com 2 homossexuais, um maconheiro, um desempregado, o outro um comunista, político corrupto, tudo junto. E aí
chega os homens de Deus e falam, o Senhor não pode estar com essa gente aí não presta. Aí Jesus levanta e fala, com licença, eu vou contar uma história para vocês. E aí ele conta a história. Então isso modela, onde está Jesus? Dando uma resposta para os fariseus, que não concordavam que ele estivesse falando com os pecadores, com os que não valiam a pena. O que é pródigo? Você já ouviu falar essa palavra, pródigo, na sua vida? A gente chama de parábola do filho pródigo. Ganha uma palma quem saber o que significa pródigo. É uma das palavras mais difíceis de descobrir na Bíblia. Isso é importante, né? É por isso que a gente fala da versão da Bíblia mais nova. Tem nova tradução, tem nova versão transformadora, nova versão internacional, são várias novas, que vão traduzir esse pródigo. Pródigo significa esbanjador. Aquele que gasta demais, que gasta o que não tem. Então é por isso a parábola do filho que gasta demais. Esse é por isso. Agora você diz, faz sentido, é o que ele faz na parábola mesmo. Ele gasta dinheiro. Faz sentido. Com quem Jesus estava? Com os fariseus. Já descobrimos isso. Já estava com os fariseus e os publicanos. Com quem ele estava falando? Com os fariseus e os publicanos. O que acontece nessa parábola? Alguém pode me resumir para mim? O que acontece nessa parábola? Rapidamente falando. Existiam 2 filhos, e o que acontece aí? O que acontece? Ele se perde feio. Aí até um ponto onde ele não consegue voltar mais. E aí ele resolve voltar para a casa do pai e o pai recebe ele. Resumi muito agora. Alguém não conhecia essa palavra, nunca tinha ouvido falar nela? Levante a sua mão e diga, eu nunca ouvi, eu sou sincero. Nunca ouviu? Que beleza. Então a gente vai ler para ti. A gente vai ler depois ela para ti. Herança. Vocês, não é? Eu achei estranho vocês lerem esse texto, que o cara, o filho mais velho, no caso, né? E o filho mais novo pede herança. Mas o pai está vivo. Vocês nunca acharam isso estranho? Como é que você pede herança de um pai que está vivo? Não é esquisito isso? Estranho isso, né? Isso chama atenção nessa parábola. Não sei se a versão de vocês fala sobre alfarroba também. Mas se estiver, você vai saber o que é. Alfarroba é como se fosse é uma comida muito ruim, amarga, que não tem valor nutritivo nenhum, que eles davam para os porcos, porque era muito barato, parecia tipo um isoporzão. Tá? Então isso é importante falar. Agora a gente vai ler a parábola, com todas essas informações em mente. Tá bom? Cada um vai ler um versículo do 15 até o 32. Muito bem. Agora, Lua, tu conhece a parábola, agora tu está mais inteirado do assunto. Essa parábola muda o nosso jeito de pensar. Só que, como vocês já sabem, essa história é uma das mais repetidas da Bíblia, porque ela é muito fácil para a gente interpretar. É muito fácil a gente entender. Só que então nós vamos mudar um pouco a versão. Existem pessoas que pregam e trabalham em cima dela visando o filho perdido, esse. Outras pessoas olham essa mensagem a partir do filho que ficou em casa. Outras pessoas analisam essa mensagem a partir do cara que estava cuidando do porco. Já vi de tudo já. O cara que estava lá era o dono da hospedaria. Mas hoje nós vamos pegar, como é dia dos pais, nós vamos olhar essa parábola hoje olhando a visão do pai. Nós cremos que Deus é o melhor pai do mundo. Amém? Não existe um pai como Deus. Porque Ele nos cuida. Mas não é só nos cuida. Ele nos cuida quando nós não merecemos. Ele nos cuida quando nós viramos as costas para Ele. Ele nos cuida quando nós nos esquecemos dEle. Ele nos cuida quando nosso coração se enche de orgulho. É incrível o amor desse Pai. A gente fica sentado aqui hoje, talvez alguns de vocês aqui nesse lugar hoje, assim, tipo, eu não devia estar aqui hoje. Eu acho que Deus deve estar muito infeliz estando aqui nesse lugar hoje. Eu não posso estar. Eu sou o pior dos pecadores aqui. E a parábola fala justamente sobre isso. É Deus amando quem não merece. E é muito interessante isso. Então hoje você que está aqui, você é amado por Deus. E tem tudo a ver a gente falar a parábola do filho pródigo, porque ela revela, ela joga amor em cima de você e você vai chegar no final dela e dizer como filho pródigo. E o outro, eu sou indigno de ser chamado teu filho. Eu sou indigno. É muito importante. Pode passar para mim, por favor. Bom, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com aquilo que é mais fácil nessa parábola, que é a parte do filho. Filhote lá, o camarada está lá, essa história que é muito fácil de a gente entender, só que a gente não consegue entender o seguinte. Esse camarada que vai se perder, a grande pergunta, se a gente pudesse entrevistar ele, com licença, senhor, por que raios tu está saindo da casa do teu pai? Essa é a pergunta que a gente queria fazer pro cara. Ele estava bem. Ele tinha tudo. Ele estava bem. Por que raios ele vai sair do seu lar? E Jesus não se preocupa em falar sobre isso.
Não é uma história real, Jesus está contando uma história. Só que Jesus não acha importante para nós dizer os motivos, de uma maneira que a gente possa, talvez, pensar, talvez já fosse algo muito comum. Por que é que alguém que tem trabalho, tem comida, tem uma boa família, tem um pai amoroso, sairia? E essa é a mesma resposta que a gente gostaria de saber muitas vezes das pessoas que são cristãs e desistem da fé. Por que é que alguém desistiria da fé de Jesus, de estar no corpo de Cristo? Como diria um grande sábio, dentro da igreja está ruim? Claro, a gente tem lutas. Existe falsidade dentro da igreja? Existe. Existe problema dentro da igreja? Existe. Você que está procurando uma namorada, dentro da igreja tem namorada ruim? Tem. Tem irmãos com problemas? Inúmeros. Mas com certeza é muito melhor do que o mundo lá fora. Com certeza é melhor que a podridão lá fora. Com certeza. E essa é a pergunta que a gente faz. Por que é que alguém sairia da casa do Pai? Se ele tem tudo. E se lá é melhor do que lá fora. Por quê? A gente pode filosofar um pouco do que poderia. Pode passar. Baseado no pecado. Tem alguns motivos que a gente vai trabalhar ali. Primeiro, necessidade de controle. Ele estando lá, tem alguém que manda. Quem é que manda naquela casa? É o pai. Ele tem que obedecer o pai? O pai manda. E o pecado, quando entrou no mundo, trouxe, quando a Eva está lá sendo tentada pela serpente, a gente imagina que a serpente deu várias trovas na Eva, assim, tipo, come aí, é gostoso. E a Eva, não posso, é proibido, não posso. Deus falou, não, sei lá, olha, é uma fruta muito boa. Não dá. Daí imagina Satanás lá no alto come aí, emagrece, faz bem, é slim, é fitness. E a mulher, não pode, não posso. Aí a serpente fala um argumentozinho lá que é incrível. Se você comer essa maçã, esse fruto, né? A gente está falando que é maçã, mas não é, né? Esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter poder de mandar na tua vida. Opa! Aí mexeu com a estrutura. Eu imagino que o pecado tenha afetado o filho pródigo da mesma maneira. Puxa vida, eu estou aqui sob as ordens do meu pai. Eu não preciso que ninguém me mande. Eu não preciso que ninguém mande na minha vida. Eu é que sei do meu futuro, eu é que sei das minhas escolhas. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ter poder na minha vida, eu quero controlar, eu sei. E a gente olha daí as regras de Deus como um grande ranço. Olha lá, Deus me proíbe de fazer aquilo, me proíbe de tanta coisa, Deus está me cercando, fala para eu não mentir, fala para eu não trair. Deus tem várias ordens sobre a minha vida e eu não quero seguir, porque eu é que mando na minha vida. Isso vem do pecado. E você tem isso dentro de ti. A gente estar sob a graça de Jesus significa que agora a gente está sob Jesus. É Ele que conduz a nossa vida e a gente não quer isso. E dói para nós. Muitas vezes Jesus vai dizer, meu querido, igual um pai, não é o caminho certo e por aí. Vai para outro caminho. Não vai por aqui. E a gente vai lá com o nosso coração dele assim, não, eu quero o controle. E a gente consegue imaginar, a gente é muito parecido com esse cara. Muitas vezes a gente sai da casa do pai porque a gente quer controlar a nossa vida. Tá bom na casa do pai? Tá. Mas seria muito melhor se não tivesse ninguém controlando a minha vida. Eu que tomo as minhas decisões. Eu é que faço. Eu é que sei. Eu é que oro quando eu quero. Eu é que gosto. Eu tô nem aí. Esse é o primeiro problema que a gente imagina. E você sofre com ele. Talvez hoje você esteja lidando com isso. É difícil para você ter a ideia de um Deus, de um Jesus querendo cuidar de você. É difícil. Em segundo lugar, visão errada das coisas. Você imagina que esse cara tinha amigos. A gente está aqui exagerando, gente. Isso não está na Bíblia. Que esse cara tinha amigos, mas ele tinha uma visão exagerada. Ele estava bem. Ele tinha trabalho, ele tinha um pai aqui que amava ele tinha tudo. Mas você imagina os amigos dele falando, você está aí e não está aproveitando a vida. Aqui fora é bem melhor. Aqui fora é bem melhor. Ou a gente imagina, como é que tu serve esse pai aí, teu pai é tão bom aí, tu não tem o carro do ano. Olha lá os outros lá fora, lá estão bem melhor que tu. Você nunca passou por isso? De olhar para as pessoas lá fora e achar que elas estão melhores do que você? E aí você fica assim, puxa vida, eu acho que Deus é um pouco sacana, por que Deus não deixa a minha vida melhor? E piora dele, que é o infiel, que não crê em Jesus. Por que Deus faz isso? Essa visão distorcida das coisas faz com que a gente queira sair da casa. A gente olha para fora e diz, mas aquele casal que não segue Jesus ama bem mais, está bem feliz. Eu acho que eu consigo encontrar alguém fora da igreja para amar também. E a gente pensa, eu consigo encontrar alguém que não crê em Jesus, alguém que não tem nem aí.
A gente começa a olhar para fora, a gente começa a comparar. Não, mas os de fora até que estão bem. A gente fala que quem não serve Jesus está mal, mas está cheio de gente rica. Um dos caras mais ricos do mundo, aí o Bill Gates, o cara não crê em Jesus. O cara é ateu. E aí? Eu acho que ele está muito bem. Só que isso é uma visão distorcida das coisas. O que nós cristãos acreditamos? Você ganha pouco, talvez. Você não ganha muito. Você tem uma vida humilde. Você tem um carrinho de 2005, 2099, 95. Mas você crê numa coisa diferente. Você crê no que a palavra de Deus fala quando diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. A sua visão é diferente. Então, para todo mundo, você é um perdedor. Está lá a Claudete, dona da Natura ali, bem ralando, vendendo Natura, e a mulher que não é crente, pá, milionária. 3 carros, e ela comprou a motinha dela. E ela pensa, onde é que está Deus? Seu Ailton, enrolador de motor. Olha lá e vem o camarada e diz, ei, senhor, como é que está? Não, eu estou há alguns anos aqui enrolando o motor. E esse Deus não faz nada por ti? Não. Sabe que eu fui lá, fiz um pacto, só que eu fiz lá, ó, estou bombando. Eu te ganhava 20 mil, agora eu ganho 100. E isso faz com que a gente se questione, pois é, Deus não vai me ajudar? Deus não vai me cuidar? Eu imagino que talvez isso possa ter acontecido com esse filho pródigo. Ele tenha sido envenenado. Os amigos dele chegaram lá, onde é que está teu Deus? Onde é que está Deus? Se Deus não faz nada por ti, aqui fora é bem melhor. Corta esse cordão umbilical e consegue a liberdade, tu vai ver o que é bom. Então muitas pessoas têm essa visão errada sobre as coisas. Visão de sucesso, visão de poder, visão de controle. E a Bíblia anda no contrário. Para a Bíblia, um pedaço de pão seco com tranquilidade é melhor do que rios de dinheiro na ansiedade, na amargura. É o que a palavra diz lá em Provérbios para nós, né? Então é o contrário. A Bíblia vai falar o contrário, que vai dizer o seguinte, aquele que é pequeno é grande. O que é grande é pequeno. Quando nós estamos na casa do Pai, aprendendo do Pai, a visão dele é diferente de tudo o que acontece no mundo. Só que se a gente se deixar envenenar, a gente vai acreditar que o Pai é ruim, que o Pai não está suprindo a gente direito. Então você tem que mudar talvez hoje a tua visão. E por último, né, alimentando em verdades, dia após dia, isso vai entrando no coração. Vai entrando no coração. Vai envenenando, até que surge aquela frase horrorosa que ele fala. Para mim, meu pai está morto. Nossa, mas ele não fala isso. Claro que ele fala, não fala. Mas ele age assim. Ele pede herança. Ele diz, pai, me dá a parte que o senhor tem para me dar aí, porque eu vou viver minha vida. Mas você não pode pedir herança para alguém vivo. Então o que ele está fazendo? Dizendo, para mim, você está morto. Não me interessa mais o que o senhor tem para dizer. O senhor está morto. Então olha só, ele vai indo até morrer espiritualmente, até o coração dele endurecer. Eu queria que você analisasse sua vida hoje. Se você não está para se tornar um filho pródigo. Se você não está querendo tomar o controle da tua vida de novo. Se você não está com a visão errada, distorcida dos ensinamentos de Jesus. Se você não está alimentando no seu coração de ruindade, maldade, contra Deus, contra a casa dele, contra Jesus. Isso vai esfriar o teu coração até o ponto de sai. É assim que as pessoas saem. É por isso, então a gente diz, como é que aquele camarada que estava firme, cheio de Jesus, sai? É um ciclo que começou e esfria o coração dele, até o ponto de diz, para mim meu pai está morto. Só que a visão do pai qual é? O que o pai poderia fazer? O que o pai poderia fazer? O que aconteceria? Vocês, pai, se eu roubá-lo, se o teu filho dissesse assim, tua filha, me dá a herança aí, o que o senhor diria? Vai carpir um lote, espera eu morrer, minha querida. Se o Pedro chega para ti hoje e fala, me dá a herança, tu vai dizer, não tem herança, desculpa. Tu tem um pai pobre, desculpa. Vai ter que esperar mais um pouco, meu filho. Se for um pai brabo, muito brabo, como o seu Emir, talvez eu dê uma tunda de pau, diz, não me fala mais nisso. Não sei. Mas é isso que era o natural acontecer. Era isso. Já é absurdo o pedido do filho. É um absurdo o pai aceitar. O pai podia ter dito, vai carpir, espera eu morrer. Mas o pai, com um grande amor, diz, vai meu filho, vai, eu acho que tu precisa passar por isso. Então a gente começa a aprender uma coisa aqui muito importante sobre o pai. O pai espera, o pai tem uma visão maior. O pai ama de uma maneira que a gente não consegue. O que o pai devia ter feito
Era, tu me matou, então para ti? Então para mim você está morto também. Não me apareça aqui nunca mais. Você também está morto para mim. O pai podia ter ficado magoado, o coração endurecido. Acabou. E a gente lendo essa palavra, a gente fala, bem que o pai podia ter feito isso. Olha só que filho bagaceira fazer isso. Que raiva que me dá disso. Mas o pai não faz. O pai fala, tá bom, meu filho. Isso aqui é muito importante. Pode passar. Então, eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu com esse rapaz, né? Isso aqui, como eu disse, não é o foco aqui hoje falar desse rapaz. O que aconteceu? Ele foi viver a vida dele, né? O que ele fez? Pegou o dinheiro e gastou com meretrizes, mulheres da vida, gastou, comprou, fez de tudo, fez festa, todo dia uma festa diferente. Viveu. Ele viveu a liberdade. Mas o que o texto fala que aconteceu? Quem pode me ajudar? O que acontece? O que aconteceu com ele? Quando que ele caiu em si? Depois que perdeu tudo e começou a passar a fome, começou a ver que os amigos não estavam presentes. Isso aqui é uma coisa muito básica. A gente sempre fala disso aqui. O conselho que o pai dá não era ruindade. Talvez o que aquele pai falasse para o seu filho, meu filho trabalha direitinho aqui, a vida é humilde, eu quero é gastar. Tu não sabe o que está falando. Tu não sabe. E aí ele prova então do mundo. Gente, muitos de vocês vieram do mundo, outros de vocês nasceram na igreja. O mundo é um lugar muito frio, muito cruel, muito só. O mundo lá fora é horroroso. É onde ninguém se gosta. As pessoas estão se esperando para poder passar a perna no outro. O mundo só é legal quando você está oferecendo algo para eles. O mundo é escuro, o mundo é frio, o mundo aí fora é egoísta, o mundo é mau. É isso que o mundo é. Mas aquele camarada precisava receber isso. E talvez hoje você veio do mundo. Esses dias eu vi uma mulher falar, eu tenho muitos, meus melhores amigos estão fora da igreja. Meus melhores, eu entrei na igreja assim, nenhum amigo. Isso são pessoas que não se esqueceram de como o mundo é cruel. Lá fora não tem amizade. Lá fora no mundo, as pessoas não se amam, elas se usam. Você só vale o quanto. Se você não vale mais, se você não pode me oferecer nada, eu não vou te ajudar. Você está mal, o que você pode me oferecer? O que você pode me oferecer? E Jesus ensina diferente. E muitas vezes a gente traz isso para dentro da igreja, e não pode. A gente tem que entender que o mundo é frio. Só que daí esse camarada está mal. A vida dele vai de mal a pior, ele termina lá no chiqueiro do porco passando fome. Terrível. Terrível. E aqui ele toma uma decisão. Pode passar. Ele vai tomar uma decisão. O que ele pensa? Vamos lá, senhores. O que ele fala? Primeiro argumento que ele fala, ele vai dizer o seguinte, já sei. O que eu posso fazer para dar uma volta por cima? O que ele fala? Quem é que pode me ajudar? Vocês que sabem a palavra bem. Eu sei trabalhar de empregado do pai. Pô, olha só a esperteza do cara. O que ele está pensando? Se eu chegar lá, meu pai vai dizer, gastou o dinheiro? Se vira. Depois, mas pai, eu tenho um plano. Eu sou muito esperto. O Senhor me contrata como um trabalhador seu. E existia a palavra que ele usa ali, mistioi, que significa como se fosse um empregado meio autônomo, assim. Ele trabalha, mas não tem nenhum vínculo. É uma coisa assim, tipo, bem peculiar que existia na época. O Senhor me contrata como um funcionário desses, o Senhor não precisa voltar a ser meu filho, e o dinheiro vai voltar para o Senhor vai ter dinheiro de novo. Olha só que bênção. Que ideia. O cara muito esperto. Só qual que era o problema? Qual que era o problema dele? Ele estava encrencado. Passa para frente, Silvano. Ele não percebia que o problema não era o dinheiro perdido, mas sim o relacionamento perdido. O pai não estava querendo saber quanto dinheiro ele estava devendo. Se o pai estava machucado, é porque ele não quis mais saber do pai. E muitas vezes nós entramos aqui, talvez hoje você esteja no fundo do poço igual o filho pródigo. Esteja lá dizendo, não, eu preciso voltar, eu vou ser esperto. Eu conheço muitos espertos nessa hora. Eu falo com gente desviada, eu bebo, mas eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou chegar na casa do pai e Deus vai dizer, voltou o filho, agora sim voltou com estilo, não precisa nem pedir perdão. As pessoas são muito espertas, elas querem ser espertas, mas ele não entendia. Ele estava totalmente destruído, mas ele era cego, ele não conseguia enxergar a verdade. O que ele não conseguia enxergar? Que ele estava longe do pai,
que o problema dele era estar longe do pai. O problema dele é que ele tinha ofendido o pai. O pai não estava contando dinheiro. Todo mundo que é pai entende isso. Se eu fosse pedir para meu pai assim, tipo, pai, o senhor tem uma lista de quanto eu já dei trabalho para o senhor? De quantos reais? Meu pai nunca cobrou isso. E eu acredito que vocês pais também nunca cobraram. Toda vez que você deu um almoço para o seu filho, você fala, não, meu filho agora aqui, ó, gastou R$25 de refeição. E aí você faz uma conta e quando ele faz 18 anos, bom, agora você começa a pagar. Nenhum pai faz isso. Deus também não faz. Deus não está preocupado com o dinheiro perdido. Ele está preocupado com o relacionamento rompido. Mas ele não enxergava isso. Ele estava afastado. E aqui que a gente começa a entender sobre o pai. Ele estava totalmente longe do pai. E quando a gente lê essa parábola, a gente pensa, bem feito, bem feito. Ninguém mandou ficar longe. A gente enche o peito e fala, bem feito, que bom. Até pouco, tinha que ter apanhado. Não sei porque não apanhou nessa parábola. A gente pensa isso. Mas o que a Bíblia fala a respeito do pai? Onde estava o pai? Onde estava o pai? Esperando. O pai estava esperando. Será que é hoje que ele volta? Agora eu pergunto, o pai devia estar lá? Não devia. O filho matou ele, o filho não quis saber dele. Mas o pai estava lá esperando. O pai, a gente imagina, todo dia ele ia até o portão da sua fazenda e esperava o filho voltar. Todo dia. Eu imagino aquele suspiro de pai falando, será que é hoje que ele volta para falar comigo? Será que é hoje que ele volta? Será que ele está bem? Esse era o pai. Ele estava totalmente afastado, porém, ele estava sendo esperado e não sabia. E essa é uma verdade sobre Deus hoje, que você tem que aprender. Talvez você esteja totalmente afastado, mas você está sendo esperado por Deus. Amém? Quando a gente fica pensando assim, nossa, eu imagino o pessoal fala, não posso ir no culto, eu estou afastado. Eu imagino que Deus vai me dizer, tu aqui, tu não pode, tu está afastado. Cara, você é esperado. Você é esperado. Deus está esperando você. Não porque você merece, porque Ele ama demais você. E mais importante de tudo, Ele só descobre a verdade, Ele só descobre. Esse plano dele dá totalmente errado. Porque ele pensa, eu vou pedir para você trabalhar, ele fala assim, pai, eu vou trabalhar na casa do meu pai. E aí ele chega. Só que sim, gente, esse cara está com problemas. Ele é odiado na fazenda dele, a aldeia onde ele mora odeia ele. Ele é um camarada que gastou todo o dinheiro da pior maneira possível. Ele ofende o pai, ele está mal com o seu irmão, está mal com o seu pai, está mal com a comunidade dele. Então você imagina ele andando, voltando para casa e ele caminhando aquele plano, eu vou chegar lá. E meu pai vai estar se achando, e o pai vai dizer, e o dinheiro? E o dinheiro gastou? Imagina que ele estava esperando isso. E o dinheiro? Cadê os meus pilas? Tua herança valeu a pena? Ele imaginava receber cobrança, ele imaginava receber tudo. Só que o que ele recebe? Ele imaginava que ia passar o caminho da vergonha, ia chegar lá e o pai ia estar todo arrogante, dizendo, quem é você? Não te conheço. Tu não disse que eu tinha morrido para ti? Só que ele é desarmado, porque o pai passa o caminho da humilhação por ele. O pai cruza toda a fazenda correndo. Correr era ato indigno naquela época. Os nobres não corriam. Você não pode ser apressado por nada. Eles sempre andavam, você correr, mostra ansiedade, mostra que você é dependente, mostra que você depende dos outros. E aquele pai corre. Ele corre. E ele desarma o filho, abraçando ele, abraça forte e ama o filho. Aquele amor desarma. E é nesse momento que o filho recebe o clique. Ele fala, cara, o que eu fui fazer? É esse amor que eu precisava e estava fazendo falta na minha vida. E aí então que ele exprime as palavras que o pai mais queria ouvir. Eu sou indigno, pai. Eu não mereço ser chamado teu filho. Aí é quando ele se arrepende. É quando o pai ama ele e abraça ele de uma maneira que a gente não consegue entender. É que ele fala, eu sou indigno. E, gente, essa aqui é a história das nossas vidas. Jesus sofre humilhação por nós. A gente chega aqui diante de Jesus e a gente ouve falar como ele é bom e a gente pensa, cara, Deus não vai me amar. E aí vem Deus e nos ama. Pá, a graça dele bate sobre nós. O sol do dia bate sobre nós, a graça dele bate sobre nós, que somos assassinos, ladrões, mentirosos, preguiçosos, somos viciados em pornografia, somos fofoqueiros, somos maldosos, invejosos. Deus vem e bate com o amor dele e nos abraça.
E a gente só tem a dizer essa frase que demonstra quem se converteu de verdade. Eu sou indigno, eu não posso ser teu filho. E esse é o primeiro sinal de alguém que encontrou a Jesus e encontrou a Deus. Quando ele ganha esse amor. Isso aqui é muito importante, pode passar para mim, por favor? Não, é esse mesmo. Aí mesmo, você consegue sentir o amor do Pai? Cara, você imagina, o pai recebe o cara, o pai faz uma festa. Você consegue imaginar que Deus faz uma festa? Que Deus fica muito feliz? Que Deus se alegra, o coração de Deus se alegra? A palavra de Deus fala que a festa no céu, quando um perdido encontra Jesus. A festa, sabe que a alegria do pai dizer, voltou o filho para casa. Voltou, ele está em casa de novo, seguro sobre a casa do pai. Ele voltou, ele faz uma festa. Você consegue sentir o amor de Deus na sua vida assim hoje? Você consegue sentir como Deus te cuida, como Deus tem te cuidado, como Deus tem te protegido? Você consegue sentir isso na tua vida? Se você não consegue, é porque talvez você esteja alimentado de inverdades. Você esteja vivendo religiões, como a gente falou semana passada. Você esteja vivendo uma lista de regras, quando o que Deus quer que você viva é festejar o amor do Pai. Eu quero que você saia daqui hoje com uma alegria muito grande, dizendo, eu sou amado por Deus. Não me interessa os problemas de amanhã, não me interessa se amanhã o trabalho é difícil, não me interessa se tem gente contra mim, não me interessa se as contas talvez estejam difíceis, se eu não sei se vai fechar. Deus me ama, me cuida, me protege e eu vou vencer o amanhã, porque eu estou sob o cuidado do Pai. Amém? Você consegue crer nisso na sua vida? Cara, ser amado por Deus é tudo o que te importa, é tudo o que você precisa, é o que você mais anseia. O que Deus não quer é que você venha para a igreja cheio de religião. Não, eu voltei para a casa do Pai para seguir as regras. Deus não quer isso. Deus quer que você venha e sentir o amor do Pai. E sentir o abraço do Pai. E você ser totalmente indigno e ver o Pai te botando roupas novas, colocando um anel, botando a sal ou a ovelha mais gorda que ele tinha, fazendo a maior festa. Essa é a parte mais importante. Pode passar para mim, por favor? Olha só essa frase, eu queria que você consegue ler, ela está meio difícil. Alguém consegue ler para mim? Alguém tem os olhos bons o suficiente para ler para mim? Agora, quando ainda éramos pecadores. Esse texto é um daqueles que fala sobre como Deus ama a gente de uma maneira incrível. Ele fala, Cristo morreu por nós, pecadores. Às vezes algumas pessoas, às vezes eu converso com elas, elas falam assim, tipo, Jesus morreu por mim? Não, Jesus morreu assim, principalmente, claro, morreu por mim, mas para mim quase não precisava. Porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não peco. Jesus morreu por esses bandidos ruins aí. Só que a Bíblia fala, todos nós éramos pecadores. Todos nós somos inimigos de Deus. Todos nós, em algum momento, nós nos afastamos de Deus. Todos nós dizemos, eu faço as coisas do meu jeito. Toda vez que você fala essa frase, você está indo contra Deus. Toda vez que você fala isso, e aí a Bíblia fala que Jesus morreu por nós mesmo assim. Só que olha que interessante, ele fala, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Por exemplo, ele faz a pergunta, você morreria por alguém? Aí você diz, não, eu morreria. É difícil, mas eu morreria. Eu morreria pelos meus filhos, eu morreria pela minha mulher, eu morreria pelos meus amigos, você tem algum parente muito bom, um amigo. Só que ele fala, mas Deus demonstra o seu amor porque Cristo morreu por aqueles que o mataram. Cristo morreu por aqueles pecadores. Ou seja, você morreria por alguém que faz mal para você ou para sua família? Alguém entra na sua casa, estupra sua esposa e mata seus filhos, você devolveria amor para ele? Muito difícil, muito difícil. A Bíblia diz que não, a gente não ia conseguir fazer isso. Mas Jesus faz. Jesus morre, ele olha para cada um desses ruins, para cada um desses que a gente considera que não vale nada e diz, eu amo você. A gente deveria, na verdade, festejar o amor de Deus. A nossa vida é muito triste. Sabe o que eu acho triste isso? Que o crente ele anda muito sério. Nós deveríamos ser os portadores da alegria. Nós deveríamos ser as pessoas que falam, tenham ânimo, Jesus vive em nós, é muito bom viver com Jesus. Nós somos muitas vezes reconhecidos por aqueles camaradas sisudos, a gente não vê graça em nada, está tudo ruim. E nós deveríamos ser aqueles que têm esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós somos aqueles que podem dizer para todo mundo, tem esperança para você. Nós somos aqueles que podem falar, tua vida está ruim? Tem esperança. Nós somos aqueles que podem falar, não acabou ainda, Deus tem uma história para você. Nós somos esses.
Nós deveríamos festejar e dizer, meu querido, existe motivo para sorrir amanhã. Esse motivo é o amor de Deus na sua vida. E nós não estamos festejando. Nós estamos parecidos com quem? Com o filho que ficou. Pode passar para mim, por favor? A gente tem um problema com isso. O que o texto vai dizer? Que o filho mais velho odiou. O filho mais velho disse, pai, o Senhor não pode aceitar esses ruins. Por que Jesus fala isso? Jesus está respondendo agora aos fariseus. Os fariseus estavam lá dizendo, Jesus, o Senhor não pode aceitar esses pecadores. O Senhor não pode jantar com as prostitutas. Você não pode. E aí Jesus está usando essa parábola para dizer, vocês são os filhos mais velhos. Vocês não estão deixando os outros pecadores entrar. Vocês estão dizendo que o pai não pode receber os filhos perdidos. E eu pergunto na sua vida, você tem graça nas suas atitudes? Se entrasse alguém aqui, ou você fica sabendo que aqui tem alguém que se desviou. Você fica sabendo que tem alguém aqui que está bem desviado. Aqui o Silvano, vamos usar o Silvano como exemplo ruim. Silvano se desvia bonitaço. E se diz, pá, o Silvano, conheci o Silvano cara da igreja desvia. E a gente descobre aí que o Silvano faz coisas horrorosas. Silvano destruiu a vida dele. E aí depois, passa um tempo, o Silvano volta para a igreja. E a gente fala, olha, saiu da igreja, destruiu a vida, quem voltou? Olha o comentário, a gente fala, né? Quem voltou? Viu só quem voltou? Estava, né? Também quebrou a cara. Bom que voltou. E espero que chore mais um pouco. Não é bem assim. Está achando que seguir Jesus é moleza? Nós estamos aqui dando um duro danado, servindo Jesus e o Silvano desiste. Que isso? Eu estou aqui lutando, ajeitando minha vida, orando todo dia e o Silvano vai desviar, depois volta e acha que é assim. Muitos de nós somos assim. E nós não podemos. Nós estamos sendo igual ao filho que ficou. Ele disse, pai, o senhor não pode aceitar esse rapaz aí. Ele gastou o seu dinheiro, ele foi lá, se desviou, bonito, e o senhor aceita ele com uma festa? O senhor tem que botar de castigo. O senhor tem que bater no lombo dele. É o que ele merece, vagabundo. Merece apanhar. E aí o pai fala, não é assim. Não é assim. Tu tem que entrar para a festa também, meu filho. Porque você também está na casa do pai. Você também está na casa do pai, entra na festa, o amor que tem para ele tem para você também. Eu pergunto, como você age com as pessoas que estão lá fora, ou com seus irmãos aqui mesmo? Nós temos que aprender muito a abraçar as pessoas. Nós temos que aprender muito a ser gracioso. Nossa igreja precisa ser um veículo da graça de Jesus. A gente precisa ser gracioso. As pessoas se desviaram, a gente precisa trazê-las para a graça de Jesus. A gente não tem que dizer, tá vendo lá quem se desviou? Olha lá quem se desviou. Nós somos os bons que ficaram na igreja, hein? Deus vai dar um galardão para nós. A gente é muito bom. Enquanto esses que desistem, essa é a atitude de fariseu. E eu faço uma pergunta aqui hoje. Quem você é nessa história? Você tem 3 oportunidades hoje aqui para ser. Você pode ser o filho que saiu da casa do pai e está perdido. Talvez hoje você seja o filho perdido, que está confuso com o amor do pai. Está confuso, te envenenaram sobre o amor do pai, te envenenou o reino de Deus, foi envenenado, você quer o controle das coisas, está ruim. Talvez você esteja assim hoje. E você esteja pensando, não, eu vou dar um jeito. Como aquele pessoal que fala, não, eu vou parar de fumar e beber. Não, é coisa séria, Deus. Não, Deus não é brincadeira, não, eu vou parar de fumar e beber, não. Eu tenho um plano. E a gente esquece que Deus não quer planos, Deus quer o nosso coração. Talvez você seja o filho pródigo hoje, com o coração endurecido. Mas talvez hoje você seja o filho que voltou para casa. E você está vivendo o amor de Deus. Talvez te incomode que outras pessoas não estejam aceitando você. Porque você é o filho que veio perdido. Ou talvez hoje você seja o filho que está aqui faz anos. Talvez hoje você seja o filho que está há tempo na igreja, fazendo tudo certinho e te incomoda que as pessoas estão abandonando o barco. E você não consegue tratar com graça esses. Eu queria que hoje você descobrisse e conhecesse a parábola do pai que tem um amor que não é compreendido. Eu queria que hoje você sentisse que Deus ama você não pelo que você faz. Que você não tem motivos algum para Deus amar você. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma frase muito forte no teu coração. Pai, eu sou indigno de ser chamado teu filho. E eu agradeço pelo teu amor, eu recebo ele. Preenche o meu coração o teu amor. E eu vou viver para festejar esse amor. A minha vida vai ser feliz.
A minha vida vai sair dessa miséria espiritual. Eu vou viver o teu amor, eu vou ser feliz, Deus. Essa frase tem que bombar em teu coração hoje. Eu sou indigno, mas sou teu filho. Se você está aqui há anos, parabéns, mas você é indigno de ser filho de Deus também. Se você está perdido, você é indigno e Deus te ama sem merecer. Se você hoje está pensando em sair, Deus também te ama. Essa parábola, o astro dela é o Pai, que ama todo mundo sem merecer. O que Deus merecia hoje era castigar todos nós. Mas hoje Ele está nos esperando, de braços abertos, querendo dar um abraço muito grande, dizer, volta para casa, meu filho. E casa não é igreja, é os meus braços. É isso que você precisa entender. A casa é os braços de Jesus. A igreja é parte disso. Mas tem muita gente na igreja que não conhece os braços de Jesus ainda. Conhece só as regras pesadas da religião. Eu queria hoje que você aceitasse o amor de Jesus na sua vida. Isso é para todos, para os filhos que estão na igreja, para os filhos pródigos, esbanjadores, para os filhos que estão perdidos, para todos. Eu queria que você aceitasse o amor gracioso do Pai. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho, Ele não cobrou, Ele deu, para que todo aquele que crê em Jesus seja transformado, não passe pela morte, mas tenha vida eterna, seja restaurado. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje aqui. Seja você filho da casa, seja você alguém que esteja pensando em sair, seja você alguém que já saiu, não sei, não conheço e não vou fazer essa distinção. Pouco me importa. Você gostaria hoje de voltar para a casa do Pai? Você gostaria hoje de retornar o abraço amoroso do Pai? Se coloca de joelhos onde você está. Falo isso para vocês, não importa se você é da casa, se você não é, se você conhece. Eu queria que você se rendesse hoje. Tivesse uma conversa com o Pai. Que hoje está de braços abertos, dizendo, meu filho, sabe a tua lista de dívida? Não existe mais. Sabe a lista de todos os pecados que você considera que tem? Eu rasgo essa lista. Eu rasgo, ela não existe mais. Isso é dizer, Pai, eu não mereço isso. Eu prometo, Deus, me comportar, eu prometo ser o trabalhador. Meu filho, eu quero ser pai. É isso que eu quero. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história que Jesus mostra pra gente. É por isso que a gente está aqui hoje, para falar de Jesus, daquele que vale a pena. E a gente vai cantar uma música hoje que fala sobre isso. Estamos cansados de religião, de dizer, olha, de joelho que Deus te ouve, de pé que Deus te ouve. Deus quer corações rendidos. É isso que Ele quer. E se o teu coração estiver rendido hoje, Jesus tem uma história linda para fazer na tua vida. Você precisa do amor e da graça de Deus hoje. Eu quero orar pedindo a Deus que te dê capacidade de enxergar esse amor essa semana. Eu quero que essa semana você consiga enxergar e se diga, Deus é por mim. Deus cuida de mim. Deus não está afastado. Eu quero orar e pedir fortalecimento para você nessa área. Até mesmo por aqueles que não dobraram seus joelhos, mas estão com o coração ajoelhado. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Deus, filhos pródigos, Deus, filhos que voltaram para casa, filhos que estão voltando hoje para casa, filhos que nunca saíram de casa, mas todos eles precisam de um grande abraço de Pai. Somos indignos de sermos chamados teus filhos, e nós agradecemos a graça derramada. Nós agradecemos a graça que o Senhor derramou por nós. Nós aceitamos, Deus, o teu amor. Nós aceitamos, Deus, o teu anel, a tua roupa. Nós aceitamos, Pai, e queremos viver uma festa, Deus. Queremos ser donos, Deus, de uma alegria contagiante, porque o Pai nos aceita novamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua alegria, a tua força, Deus, nos acompanhe, enquanto hoje, Deus, nós percebemos o Senhor correndo em nossa direção e nos abraçando e dizendo, tu não mereces, mas eu te amo.
Você está afastada, mas eu te espero. Você está longe, você está perdida, mas você é desejada por mim. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa ver e nessa semana sentir o amor. Que não sejamos mais pessoas, Deus, que falem ou que acreditam ser reais esse amor, mas pessoas que vivem. Muito obrigado pela Tua graça, que quebra a religião, que quebra regras. Em nome de Jesus, que a Tua festa comece agora. Amém.